ele vai sintonizar o seu pensamento naquele momento, ele vai aparecer com a cabeça fora do corpo. Porque é a sintonização dele naquele momento, é a criação que ele vai dar. Se nós tivermos qualquer personagem que já tenha desencarnado e que tivesse um defeito físico qualquer, se ele se fizer visível hoje para a gente, embora ele já tenha tido outras encarnações, não importa, mas se for para que ele apareça como aquele personagem que viveu com aquele problema, ele vai se fazer visível para o encarnado com aquela aparência, com o mesmo defeito físico. Não que aquilo tenha ficado, não é, para sempre eternizado nele, mas sim naquela personalidade ele era assim. Então, se ele tiver que se fazer visível naquela personalidade, ele vai manipular os fluidos que revestem a alma, que é o perispírito, com aquela aparência. Então, os fluidos são responsáveis também, por isso são responsáveis por tudo, né? É assim que cria os objetos que ele esteja habituado a usar. No Livro dos Médiuns, nós temos vários exemplos. É um livro que as pessoas não leem muito, leem mais, é Livro dos Espíritos, Evangelho, mas que deve ser lido, que deve ser estudado, porque é muito interessante. Todas as obras da codificação têm que ser lidas e estudadas, porque são, assim, extremamente interessantes. Criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete ao envoltório perispiritual como num espelho. Toma corpo e se fotografa. Então, nós, quando pensamos, formamos uma ideia em nosso pensamento e nós pintamos um quadro. Nós formamos a paisagem que nós desejamos com o nosso pensamento e que é vista pelos espíritos. Por isso que nós temos que ter muito cuidado ao pensar, porque é muita responsabilidade. Nós escondemos os nossos pensamentos dos encarnados, mas não conseguimos esconder dos espíritos desencarnados, que sabem exatamente o que é que a gente está pensando, porque estão lendo no nosso arquivo mental. E isso é real e tem prova científica disso, tá? A fotografia do pensamento já foi provada cientificamente. N. Besson, uma grande cientista, que depois até se tornou espírita, ela tem obras, né, de obras científicas provando a materialidade do nosso pensamento, as formas de pensamento, tudo aquilo que a gente pinta, né, e desenha com aquilo que pensamos. Desse modo é que os mais secretos pensamentos, ou melhor, movimentos da alma, repercutem no perispírito. Então, nós imprimimos essas imagens na nossa organização perispiritual, que é a roupa do espírito. Eu já até assim indiquei aqui para que vocês lessem o retrato de Dorian Gray, que ele ilustra um pouquinho isso aí. É um livrinho fininho assim, do escritor Oscar Wilde, uma das suas principais obras. Ele não escreveu muito, mas essa é uma das suas principais obras, em que um pintor famoso faz um retrato, pinta um jovem extremamente belo, muito perfeito plasticamente, um jovem muito bonito. E quando ele vê esse retrato, quando ele vê essa foto que dele, né, que não é uma foto, quando ele vê a pintura que o artista faz dele, ele fica indignado e até chora, porque ele fica imaginando que aquilo ali vai ser uma triste lembrança para ele quando ele ficar velho. Porque ele vai envelhecer, vai perder o vício, a beleza, vai perder tudo isso, e aquela pintura vai ser um tormento para ele. Quando ele tiver velho, vendo como ele era belo. Então ele tem um desejo na hora que as coisas se invertessem, que todas as modificações fossem passadas para a pintura e não para ele. E aí o livro se desenrola e esse desejo dele acontece. Então ele não é um rapaz de boa moral, ele é um rapaz de moral duvidosa. E todas as ironias, os feitos desagradáveis, tudo depois fica registrado no quadro. Quando ele chega um dia em casa, que ele olha, ele viu um traço na boca da pintura que não tinha.
E era um tom de ironia que ele tinha acabado de ter na rua. Então, todas as transformações, não só da parte material quanto da parte moral, estavam sendo registradas naquela pintura. Então, é como se aquela pintura fosse para a gente o perispírito. Todas as nossas transformações, principalmente, e só essas, né? No caso aí, morais, ficam gravadas no perispírito, e as lesões que nós fazemos no corpo físico, o estrago que nós fazemos com os nossos excessos, com a nossa falta de cuidado, isso tudo fica impresso nesses fluidos que formam o perispírito, que depois, quando nós vamos falar sobre isso, numa reunião só para isso, a gente explica melhor essas mudanças, né? Então, o retrato de Dorian Gray, ele ilustra muito bem essa questão. E também uma alma pode ler em outra, né, no arquivo de outra alma, os pensamentos dela. Por isso que a gente falou que não se esconde nada de espíritos desencarnados. Então, não adianta a gente ser um cordeirinho, né? Mas aquele lobo em pele de cordeiro, dá uma aparência de cordeiro, mas é um lobo, que os espíritos sabem muito bem quem nós somos. E às vezes a gente fala assim, poxa, eu sou tão boazinho, estou sempre aí sendo influenciado pelos maus espíritos. Vigia os pensamentos, porque os espíritos estão lendo e estão se chegando a nós pela similitude desses fluidos. Sendo esses fluidos o veículo do pensamento, e podendo este modificar-lhes as propriedades, acham-se impregnados das qualidades boas ou más dos pensamentos que o fazem vibrar. Então, é nesse sentido que nós imprimimos à atmosfera fluídica onde nos encontramos os nossos pensamentos, as nossas vibrações inferiores. Modificam-se pelos eflúvios desse meio. Sob o ponto de vista moral, trazem o cunho dos sentimentos de ódio, de inveja, de ciúme, de orgulho, egoísmo, violência, hipocrisia. Também, ao contrário, de bondade, benevolência, amor, caridade, doçura, paz, tranquilidade. Todos esses sentimentos nossos imprimem são impressos na atmosfera que está ao nosso redor e também à distância por nós, né? Pelo aquilo que estamos sentindo. Nós é que fazemos esse trabalho. E sob o ponto de vista físico, né? Ali foi sob o ponto de vista moral. Sobre o ponto de vista físico, os fluidos podem ser calmantes, dulcificantes, reparadores, penetrantes, como também excitantes, adstringentes, irritantes, narcóticos, tóxicos e expulsivos. Né? Muitas vezes, quando a gente dá um abraço numa pessoa que a gente gosta e que também gosta da gente, é tão reparador, né? Funciona como um tônico assim, da maior qualidade, porque são aqueles fluidos carregados de amor, de sentimentos bons, que vêm a suprir as nossas necessidades naquele momento. E às vezes o simples cruzar com uma pessoa que nós não temos afinidade nem simpatia faz o nosso coração bater forte, dá uma desordem na nossa respiração. Isso é o quê? A assimilação dos fluidos ruins emitidos por ela e aceitos por nós, porque também estamos sentindo a mesma coisa. Se não estivermos sentindo a mesma coisa, não vamos recebê-los. Mas se estivermos, e quase sempre há uma sintonia, né? Então, se nós pudéssemos ver a atmosfera fluídica desse ambiente aqui, veríamos um tráfego intenso aqui de pensamentos, de imagens para lá e para cá. Seria muito interessante, mas assustador ao mesmo tempo. Então, os fluidos tornam-se força de transmissão e de propulsão. Né? Quando um espírito movimenta um objeto, esse copo, por exemplo, se um espírito quiser jogar esse copo aqui em alguém, não é com a mão que ele vai fazer, ele não tem mais mão temos nós encarnados, mas ele vai combinar fluidos e vai fazer que esses fluidos empurrem esse copo.
ou qualquer outro objeto. Então ele se torna um meio de transmissão e propulsão. Quem não se lembra de Ghost, aquela cena do trem, do metrô, né? Aquele espírito que ficava lá tentando ensinar para ele como é que ele empurrava as coisas, com a latinha de cerveja, ele querendo empurrar com a mão, e o cara falando, não, mas não é assim, né? Você tem que pensar, você tem que vibrar. E aí a raiva dele, por causa daquele espírito que estava perturbando o amor da vida dele, que ficou aqui, aquela raiva combinou esses fluidos, impulsionou e a latinha voou, né? Então os fluidos transformados e combinados, eles se tornam assim, né, em força de transmissão e de propulsão. O quadro fluídico é de todas as paixões, né? O quadro fluídico, o quadro dos fluidos é de todas as paixões, virtudes e vícios da humanidade. E o quadro das propriedades da matéria são correspondentes aos efeitos que elas produzem aqui na Terra. Então, por aí é fácil da gente imaginar qual é o quadro fluídico da Terra, onde a maioria dos espíritos são passionais, são cheios de paixões inferiores, de ódio, de vingança, de sentimentos de cobiça, né, ciúme, inveja. Então fica fácil para a gente imaginar como os espíritos falam a atmosfera fluídica do nosso planeta. O pensamento do espírito encarnado age sobre os fluidos espirituais, como também o dos espíritos desencarnados. Transmite-se de espírito a espírito pela mesma via e, conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos circundantes, os fluidos ambientais. Então, quanto mais os fluidos inferiores emitidos por alguém vai viciar a atmosfera em que ele se encontra, também os fluidos bons, né, cheios de amor, de harmonia, também vão contagiar essa atmosfera fluídica e as pessoas vão se sentir bem. É mais ou menos o que acontece quando a gente entra, às vezes, numa reunião, numa assembleia, né, onde os ares não estão muito assim harmonizados entre as pessoas, a gente vê o peso daquela atmosfera ali. E quando a gente entra num outro ambiente, onde as pessoas estão ali com o mesmo propósito, né, de amor, de harmonia, é leve, é muito leve. É assim que os espíritos dizem que em dezembro, a Terra, novembro e dezembro, a Terra fica um pouco mais leve. Aproxima-se o Natal, as pessoas começam a amolecer um pouquinho o coração, né, começam a entrar numa atmosfera mais calma, né, de um pouquinho mais de amor, de compaixão. Depois tudo passa, né, mas pelo menos ali eles têm mais acesso a nós. A Terra fica com uma atmosfera mais leve. O perispírito, ou corpo fluídico dos espíritos, é um dos produtos mais importantes do fluido cósmico universal. E ele absorve tudo isso, é através dele que tudo isso acontece. O perispírito dos encarnados é de natureza idêntica à dos fluidos espirituais, né? Porque o espírito ele retira do planeta, da atmosfera fluídica do planeta, os elementos para formá-lo. Então, tudo é feito dos mesmos elementos. O nosso corpo, essa mesa, a gente sempre fala isso, é feita dos mesmos elementos, os mesmos gases que formam a Terra. Tudo é retirado aqui do planeta. Então, se for essa mesa incinerada e o nosso corpo também, os mesmos gases que vão se soltar, que vão se desprender dali, vão se desprender do nosso corpo também. É apenas uma questão molecular, de arrumação de moléculas, né, de aquisição de novos elementos do fluido cósmico universal modificado, que é o princípio vital, que dá as características orgânicas a uma matéria e a outra não. Então, tudo isso é feito através dessas transformações fluídicas. Tais fluidos agem sobre o perispírito e este, por sua vez, reage sobre o organismo material com o qual está em contato molecular. O perispírito está ligado ao corpo físico, molécula por molécula. Foi ele a forma desse corpo físico, que foi formado com material genético oferecido pelos pais. Mas ele foi a forma, então ele está ligado molécula por molécula. Então ele recebe a carga e passa para o corpo. Se os seus eflúvios forem de boa natureza, o corpo recebe uma impressão salutar.
Mas se forem maus, a impressão é penosa. Se os fluidos maus forem permanentes e enérgicos na sua atuação, né, se eles perdurarem, se a gente ficar exposto assim por muito tempo a esses fluidos inferiores, poderão determinar desordens físicas. E aí aparecem as doenças, que às vezes quando a pessoa vai a um consultório, eles dizem lá, você está com uma doença psicossomática. O médico fala isso para as pessoas pensam que ele está brincando com ela, que está dizendo que ela não tem nada. Mas essas são as doenças psicossomáticas. Soma é corpo e passam então da alma para o corpo. O pensamento produz uma espécie de efeito físico que reage sobre o moral. Quando se diz que um médico cura um paciente só pela visita, tem gente que fala assim, olha, quando eu vou àquele consultório médico, eu já saio de lá melhor. Eu saio de lá com, parece que eu estou boa, parece que eu não tenho nada. Isso é uma verdade muito grande, né? Porque ele, na sua atmosfera fluídica, traz consigo fluidos tão bons, capazes de reparar, inclusive, a parte física, a doença da pessoa. É o que acontece com o passe fluídico e magnético nas casas espíritas. Os fluidos manipulados pelos espíritos, com os pensamentos bons de todos que ali se encontram, aumentam a possibilidade de substituição de células doentes por células saudáveis. E as pessoas às vezes se curam de doenças que nem sabiam, que nem imaginavam ter, né? Muitas vezes acontece isso, depois a pessoa vai fazer um exame, aí tem lá um indício de que ela teve alguma coisa, o infarto deixa até uma cicatrizinha, né, no músculo. Aí quando às vezes ela é informada que ela teve infarto, mas eu não tive isso, né? Mas ela pode ter chegado perto, foi tratada com fluidos espirituais e nem imaginava, nem sabia. Então é muito comum essas coisas acontecerem, né? Não é um fenômeno sobrenatural, é natural, já que o espírito é a força viva do universo e a sua matéria de trabalho é o fluido cósmico universal. Para evitar a influência dos maus espíritos, basta manter uma atmosfera fluídica boa. Só precisamos disso. Olha só, que coisa fácil, né? É só não pensar mal, é só não pensar coisas inferiores, não desejar mal para ninguém, não desejar mal para o inimigo, deixa o inimigo lá, reza para ele, porque quanto melhor ele tiver, menos ele pensa na gente, esquece da gente. Não, então é tão fácil a gente não entrar em sintonia com a inferioridade. Isso tudo que foi dito está na Gênesis, no capítulo 14, e muito mais, né? Porque isso aqui foi apenas um resumo. Agora, temos também algumas observações de O Livro dos Médiuns que vale a pena a gente observar. Desde que o espírito, através da sua vontade, pode agir tão decisivamente sobre a matéria elementar, que é o fluido cósmico, compreende-se que pode formar substância e até mesmo desnaturar as suas propriedades, usando a própria vontade como reativo. Aí tem aqui uma observação do tradutor, que nesse caso foi Herculano Pires. E ele diz o seguinte: todas essas questões estão sendo hoje sancionadas pelo avanço da ciência em seus novos ramos. O desenvolvimento da física nuclear ampliou as possibilidades acima referidas por Kardec. Hoje se sabe que a matéria elementar é uma realidade e a sua natureza não é atômica. Ela não é formada de átomos como o nosso corpo, né? Formado de átomos, mas sim subatômica. O fluido universal dos espíritos, tão ridicularizado até pouco tempo atrás, né? Dizer que era coisa de maluco. Então, ele já é admitido pela ciência com outros nomes. A física quântica fala no campo, a física quântica, né? Fala aí no campo. Então, a ciência diz, tem esse nome aqui, ó, o oceano de elétrons livres. Quem deu esse nome foi Paul Dirac. Paul Dirac foi prêmio Nobel, né? Um físico britânico, que um daqueles que disse que o universo foi planejado por uma inteligência superior, que eu já trouxe até aqui essa reportagem. E os campos de força, né, que é muito usado pela física quântica, o poder desconhecido que está por trás da energia, por trás dos átomos. Segundo Arthur Compton, que parece ser até e ter pensamento.
segundo ele. Ele também é um grande físico, um físico americano que viveu no século passado, aliás, agora retrasado, e que ganhou também um Nobel de Física. Quanto à ação da vontade sobre a matéria, a medicina psicossomática e a parapsicologia se incumbem de prová-la mesmo nos encarnados. Essa teoria, isso aqui está no livro dos médiuns, tá? Capítulo 8º. Essa teoria nos dá a solução, e isso aqui é porque nós vamos ver as modificações que nós podemos fazer com a água, e aqui explica muito bem isso, né? Essa teoria nos dá a solução de um problema do magnetismo bem conhecido, mas até hoje inexplicado, que é o fato da modificação das propriedades da água pela vontade. As águas, né, da terra, quer dizer, a água, não vamos botar isso no plural, porque é um dos elementos primitivos, né, da terra. A água, ela é extremamente suscetível às vibrações de cada um de nós. O espírito agente é o do magnetizador, na maioria das vezes assistido por um espírito desencarnado. Ele opera uma transmutação por meio de fluido magnético, que é a substância que mais se aproxima da matéria cósmica, que está mais perto da eterização, né? E se ele pode produzir uma modificação nas propriedades da água, pode igualmente fazê-lo no tocante aos fluidos orgânicos, do que resulta o efeito curativo da ação magnética convenientemente dirigida. Lógico, né? Com um objetivo. As propriedades da água são alteradas. E a ciência já fez estudo e há uma mudança no pH da água que foi magnetizada e fluidificada através da prece e a água comum. Sabe-se do papel capital da vontade em todos os fenômenos magnéticos. Mas como explicar a ação material de um agente tão sutil? A vontade não é uma entidade, uma substância e nem mesmo uma propriedade da matéria mais eterizada. É o atributo essencial do espírito, ou seja, do ser pensante. Com a ajuda dessa alavanca, age sobre a matéria elementar e em seguida reage sobre os componentes com que as propriedades íntimas podem ser transformadas.